a Receita Federal vem fiscalizando algumas empresas e ela tem interpretado que se não tiver, ainda que a lei te dê duas formas de você implementar o PLR, ela entende que se você não tiver um acordo coletivo de PLR, aquilo que você pagou com o título de PLR seria uma verba salarial, um salário que você pagou por fora para não ter encargos. E aí a Receita Federal oficia a Caixa Econômica por causa da FGTS, oficia o INSS, não no caso de vocês por causa da desoneração. Mas aí começa a fazer uma limpa. Então, conselho, faça um acordo coletivo. Os funcionários podem querer, na hora de distribuir o resultado, querer questionar, não, acho que não foi isso. Você fala, tive X de lucro da empresa e vou distribuir. Pode, porque você fez um acordo coletivo em que você se comprometeu a distribuir os lucros conforme aquela regra do acordo. Se você não cumpre aquela regra, você está descumprindo o acordo, você pode executar o acordo. Eu digo o seguinte, chegou no final do ano, por resultado da empresa, a empresa deu R$5.000 de lucro, sei lá. Aí algum funcionário pode falar, que isso, 5 mil? É errado 5 mil de lucro. E achar que foi mais. A questão, esse lucro como é que é contado? É livre. Pode ser feito em cima do salário, né? Pode ser salário, lucro líquido, lucro bruto. Não necessariamente em cima do lucro da empresa, pode ser... Os critérios são vocês que negociam. Eu, por exemplo, tenho empresa que coloca percentuais de inflação e percentual mínimo de lucro. Ela coloca no acordo que ela só vai distribuir se o lucro dela atingir um percentual tal e se a inflação não passar de um percentual tal. Só estou dizendo que é obrigatório, mas algumas empresas fazem isso, justamente para prever situações futuras de crise econômica. Entendeu? Então você pode botar, a minha empresa só vai distribuir se ela atingir a marca de 5 milhões de lucro líquido. Você pode botar isso. Então, a dúvida é se o funcionário ele pode questionar esse valor. Questionar ele não pode. E aí você vai ter que provar para ele que não consegui atingir esse lucro. Pode provar também no balanço contábil, para ver se é melhor. Que provavelmente ele não vai entender muito bem, mas enfim, mas é um documento. Uma vez estabelecido, todo ano tem que ter. Não, a PLR é facultativo. Ele é anual e facultativo. Fiz esse ano. Eu acho que minha empresa esse ano vai faturar, não vou fazer, vou distribuir. O ano que vem, ano de vacas magras. Inflação tá batendo 10%, não dá. Não faz. Não vai acontecer. Eu espero. O PLR, como ele está falando aqui, pode ser uma meta que a empresa atinge e isso precisa ser em cima do valor da meta ou pode ser um percentual do salário? Pode ser um percentual todos do vão ganhar salário. X% a mais, o lucro bruto da empresa, o faturamento atinge X. Isso é razoável. É bem livre para isso. As regras do PLR são livres. Não, ela precisa querer distribuir. É o primeiro passo. Querer. Eu quero distribuir, eu quero compartilhar meu lucro. Oi? Estipular uma regra clara. As únicas coisas que realmente vocês têm que observar é a questão das duas parcelas e o período entre uma parcela e outra, ou pagar em uma parcela, e a questão do pagamento proporcional a quem foi demitido ou quem pediu demissão no período de apuração. Pode ser só para cargo de confiança, por exemplo? Pode ser só, tem que ser para todo mundo. O ideal é que seja para todo mundo. Entendeu? Você pode colocar percentuais diferentes, pode nos cargos mais baixos botar uma coisa bem pequenininha. E você vai subindo conforme os cargos vão aumentando. Entendeu? Você bota uma coisa simbólica para um cargo menor, os cargos menores vai aumentando. Vai criando percentuais, 0,5%, 2%, enfim. É livre, gente. É livre. Pode passar. E agora a gente tem a convenção coletiva, que ela traz duas obrigatoriedades, então vocês têm que conceder de qualquer jeito. Mas numa eventual reestruturação de requerer mão de obra, querer remunerar melhor o empregado sem aumentar diretamente o salário, você pode usar os próprios benefícios da convenção. Em vez de você dar o mínimo, você dá acima do mínimo. Que os dois não têm natureza salarial. Então a gente tem o vale-refeição que hoje está no mínimo de R$20 por dia efetivo de trabalho para a jornada de 8 horas. E o benefício indireto que está em R$179,20 centavos para a jornada de 8 horas. E é mensal. E aí o benefício indireto, o que você faz?
Você escolhe um desses aqui. Isso aqui está no parágrafo 4º dessa cláusula aqui. Você pode escolher mais de um. Eu quero dar um pacote de benefícios. Então você pode escolher 1, 2, 3, enfim. E você tem que conceder em pelo menos aquele valor de R$ 179,20. Pode conceder maior? Pode. O céu é o limite para você. Só tem piso. Acima, meu filho, vai embora. Pode dar um. Pode ter variação por carro. Pode ter variação entre carros, mas pessoas na mesma função. Não, sim, perfeito. Igual falou, mas pode Pode ganhar ter benefício diferente. Mas pode ter um carro e outro não ter? Um cargo diferente, tem um pacote. Vale combustível para o pacote para quem dá atendimento externo, mas tem carro diferente do programador que só fica interno. Pode sim, não tem problema nenhum. Tá bom. Eu já ouvi falar que se você, por exemplo, vale combustível, se você coloca ele todo mês aquilo ali, ele entraria com o entendimento de um salário por fora. Você tá falando que não, né? Se o instrumento coletivo da sua categoria não fala Então, aí, nada, libera. vocês aqui em TI estão protegidos. Legal. Outra dúvida é o seguinte, eu tenho funcionários, por exemplo, que podem não querer vale transporte, mas preferem vir com carro, então eu vou passar a dar o vale combustível. A dúvida é o seguinte, se acontecer alguma coisa com o carro dele no meio do caminho, está vindo trabalhar, bateu no carro, ou ele sofreu um acidente, alguma coisa assim, a empresa pode ser penalizada de alguma forma por isso? Não, é acidente de trabalho, porque ele sofreu um acidente no percurso do trabalho. Mas isso seria acidente de trabalho no ônibus, no metrô, no trem. Eles não têm carro com conserto do carro. Não, o conserto do carro não. É só para ficar configurado um acidente de trabalho. Porque foi no percurso para o trabalho. Entendi. Aqui tem ampliação do valor hora. Do ticket de refeição. Você tem um valor mínimo do vale refeição, que é R$ 20. Você pode ampliar esse valor. Mas aí você tem que deixar claro que essa ampliação vai ser benefício direto. E não uma mera liberalidade de querer dar um vale refeição maior que o mínimo. Aí isso Isso tem que ficar claro. Qual a diferença? um documento? Como é que faz isso? Eu acho que é a mesma pergunta. Vamos lá. A gente tem vale refeição que é R$ 20. E você, empresa, quero dar R$ 22 de vale refeição. E você já concede o benefício indireto. Então, aqueles R$ 22 não se trata disso aqui. Você, empresa que por mera liberalidade quis dar um vale refeição num valor maior. Agora não, você pode, por exemplo, eu dou R$ 20, mas os meus empregados querem receber o benefício direto como um aumento do valor hora do ticket de refeição. Então eu vou aumentar o valor do vale refeição, mas esse aumento não é liberalidade. Eu estou, na verdade, incluindo o benefício indireto no vale refeição. Então é bom que isso fique formalizado. Qual é o tipo de documento? Sei, pode ser um comunicado, com cada empregado assinando. Agora me tira uma dúvida, como é que o sindicato entende isso? Porque ele tem um percentual de 3% no reajuste anual quando o ticket está acima do mínimo. Tá? Então, se isso está estipulado que essa diferença maior é para compor o benefício direto, Aí não é benefício direto. Aí eu não é mera preciso- liberalidade. Aí eu só tenho que ajustar o piso, eu não preciso trazer os 3%. Não precisa. Mas aí por isso que tem que configurar direitinho que na verdade aquele valor a mais não é uma liberalidade de aumento do vale refeição, e sim uma inclusão do BI no VR. Até porque quando for férias, ou tiver, vai ter esse benefício indireto, tem que pagar. Exatamente. O valor referente ao BI continua, o valor referente ao VR sai. Nas férias, na licença, sai. Mas se quiser manter, pode manter? Se quiser manter, pode manter. Isso aí não tem problema não, gente. O que é benefício para o empregado, geralmente você pode manter, pode dar, não tem problema. O problema é quando você quer tirar. Aqui que a gente tem que você dá e pisa em depois na ovos. próxima você não dá e fica difícil. Esse é o mínimo que você tem que dar. R$20. Não, o 179,20. Isso, é o mínimo. Por mês. Agora, quando você paga em plano de saúde, é odontológico, não precisa de documento nenhum. Que isso é pago em forma... Não, você já está concedendo plano de saúde. Mas com o sindicato tem que fazer algum papel, tem que fazer algum acordo explicando o que isso seria o benefício indireto da empresa. Não precisa. Você só precisa fazer uma coisa. Vamos supor que você dá um plano de saúde. Não necessariamente um plano de saúde. Você dá um pacote de benefícios alto. Ou um plano de saúde top, que é R$500. Ou seja, o valor mínimo é R$179,20. Você está pagando R$500 num plano de saúde ou então num pacote de benefícios.
Só que o desconto, a coparticipação máxima é 1%. Você, pô, 1% só de R$500, o cara só vai pagar R$5. Então você quer estipular uma coparticipação maior. O parágrafo 15º dessa cláusula, ele diz o seguinte: para a coparticipação maior que é 1%, ou seja, maior que a regra geral, só através de acordo coletivo. Então, vocês só vão precisar fazer um acordo coletivo nos casos de benefício indireto quando vocês quiserem descontar mais do que 1%. Entendeu? Eu vi alguma coisa sobre esse desconto mínimo ser controverso. Então, inclusive, eu acho que já no TSB, se você tem alguma definição desse valor mínimo, porque alguns entendimentos dizem que o valor ínfimo vai descaracterizar o benefício. O que acontece? No caso do plano de saúde, no plano odontológico, eles estão também na CLT. E a CLT não prevê coparticipação. Então, ainda que você não desse coparticipação, você estaria abrangido pela CLT, você teria uma coisa para te proteger, porque ela diz que não tem natureza salarial. Então, essa discussão entendeu que, mas esse desconto simbólico seria para camuflar. Não, você efetivamente está pagando um plano de saúde. E esse plano de saúde está expresso na CLT que não tem natureza salarial e ela não prevê coparticipação. Não tem coparticipação lá. Aqui a convenção tem. E aí vocês podem até perguntar, mas eu desconto ou não desconto? Se você quer fazer o seguinte, eu tenho que cumprir a convenção, mas eu quero dar coisas além da convenção baseado na CLT. Então você pode escolher um benefício desses e dizer o seguinte: olha, eu vou dar o vale alimentação no valor de R$ 179,20 como benefício direto, mas vou dar o plano de saúde fora do BI, baseado apenas na CLT. Então eu não preciso descontar nada, porque o BI me obriga a descontar, mas a CLT não me obriga. Nós temos empresas lá que tem pacote de benefício até amplo, que a gente desconta só 50 centavos de cada benefício. Só para poder... O benefício indireto é em até 1%. É de 0, alguma coisa. E a preocupação Mas no caso do plano de saúde também tem uma questão de que se o funcionário não tiver nenhuma coparticipação, ele não pode ter direito à permanecer permanência. Exatamente. A lei dos planos de saúde, ela diz que se não houver nenhuma coparticipação, ele depois não pode permanecer no plano de saúde da empresa quando ele sair da empresa. Pergunta. Isso. Com relação ao benefício direto, você tem que fazer o desconto, é isso? Eu queria perguntar se, por exemplo, com esse desconto a gente depois pode diminuir esse valor de qualquer benefício indireto, a gente pode ter esse desconto. Diminuir esse No sentido do pacote, por exemplo, o pacote é R$500. Depois você pode diminuir esse valor? Para 400? Sim. Não pode ficar abaixo do mínimo. Abaixo de 179. Direito adquirido? Tem até essa discussão se é ou não direito adquirido, mas o problema é que não é uma verba de natureza salarial. Você não está vedado de reduzir. Mas você tem que escrever em algum lugar que é um benefício indireto. Não. Você só precisa escrever em algum lugar se é benefício indireto se você for dar um outro benefício que lá no 458 se assemelha, está igual aqui no BI. Então, por exemplo, foi o que eu falei, eu quero dar o vale alimentação e o vale combustível como benefício indireto. Mas quero dar o plano de saúde baseado apenas na CLT. É como se fosse um benefício por fora do benefício indireto. Então é bom que você deixe isso de alguma forma formalizado. Aquele plano de saúde, na verdade, ele não é benefício direto, ele é um benefício a mais que a empresa dá, pois é, que a CLT permite fazer isso. Agora, se você vai dar o plano de saúde com o BI, não precisa formalizar nada. Entendeu? Pergunta. Desculpa. A gente tem uma situação lá que são funcionários e os maridos trabalham em outras empresas e tem um plano de saúde mais abrangente daquele que a gente oferece. Aí a pessoa dispensou o plano de saúde. Então, na verdade, a gente não oferece um dos outros itens. Então, a gente está incorrendo aí Aí o bom é que você pegue isso formalizado. O que acontece? As regras do benefício direto dizem o seguinte: quem escolhe
qual vai ser o benefício indireto a ser concedido? É a empresa. Se fosse um empregado, eles estão no pior no doido. Cada empregado tem que escolher o benefício. Você tem que sair contratando. Ai, meu Deus, um quer vale combustível. Vou contratar um cartão que vale combustível. Entendeu? Então, quem escolhe o tipo é a empresa. O empregado não quer, por qualquer motivo, ele, ao dizer isso, ele tem que fazer por escrito, em próprio punho. Ele não precisa pagar de outra forma. Exatamente. Mas ele tem que colocar isso por escrito. Eu, fulano de tal, abro mão do benefício de direto concedido pela empresa, uma vez que blá 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 blá. O e-mail não serve, não? Tem que ser por escrito. Não, o e-mail é uma forma escrita. Desde que você guarde o e-mail. Outra pergunta, o BI é 179. Nós temos casos lá, por exemplo, o pessoal com faixa de idade de 18 anos, que o plano de saúde é 120 reais. Sim, tem uma exceção para o plano de saúde. Já ia falar nisso. O valor mínimo é 179. Existe uma exceção a esse valor mínimo, ou plano de saúde. Salvo engano, acho que é o parágrafo 9 dessa cláusula. Ele diz que, no caso da concessão de plano de saúde, se você consegue negociar e contratar um plano de saúde que cubra exames, consultas e internações num valor abaixo do mínimo, você está cumprindo a convenção. Tem que cumprir exames, consultas e internações. Para que ele possa ficar, você está dispensado ali do valor mínimo. Dúvida seguinte, se eu posso, por exemplo, pagar 80% do plano e o funcionário paga 20%, por exemplo. Como benefício indireto, vai ter que fazer o acordo coletivo para ter uma coparticipação, exatamente. Uma coparticipação maior que 1%. 1% do benefício concedido, não do 179,20. Não, é 1% do total do benefício concedido. Se você dá R$1.000 em benefício indireto, é 1% de R$1.000. Se eu pago, por exemplo, vale alimentação, um valor já limite, aí eu posso botar o plano de saúde, que aí vai ficar por fora, vai ficar pela CLT. Você pode botar pela CLT, mas aí é bom que você formalize em algum lugar. Que olha, esse plano de saúde eu não estou concedendo como benefício indireto. Meu benefício indireto é o VA. Esse plano de saúde meu eu estou concedendo pela CLT. Porque pode haver um entendimento de que na verdade você está concedendo 2 benefícios indiretos. Então, o ideal, quando você quiser dar um benefício por fora, que se assemelhe lá ao 458, parágrafo 2º, você deixa de alguma forma se formalizar, para não ter confusão. Uma coisa é BI, convenção coletiva, outra coisa é CLT 458, parágrafo 2º. Só pode ter um benefício indireto? Não! Você pode pagar todos eles. No mínimo. O céu é o limite. Você pode dar todos esses aqui no valor. Filho, tem caixa para isso, fique à vontade. Luísa, mas se a empresa dá um plano de saúde para toda a empresa, mas tem um determinado funcionário que é um plano de saúde B, ela pode cobrar do funcionário aquela diferença do A para o B? Como assim? Peraí. Você tem empregados em cargos diferentes em que você paga valores diferentes? Não, Você paga um cargo valor mesmo para isso. Ele opta por um plano de nível maior. Maior. Ele quer pagar, ele quer o mais. Faz isso por escrito. Ele Pode cobrar acordando. a diferença do A para o B? Sim. Você vai, mas faça isso por E escrito. sempre tem que concordar com o pessoal descontando. Tem que ter isso por escrito. Até porque a CLT, salvo me engano, no 462, acho que é o artigo 462, ela só admite descontos advindos de lei, de norma coletiva, ou que você tenha acordado com o empregado. Inclusive, nesse artigo, ele tem um parágrafo que ele diz o seguinte: em caso em que o empregado causa um prejuízo de forma dolosa à empresa, você pode descontar aquele prejuízo no salário do empregado. Mas se for de maneira culposa, ou seja, negligência, imperícia e imprudência, você só pode descontar do salário do empregado aquele prejuízo se no contrato de trabalho estava previsto que ocorrendo isso, você poderia descontar. E as empresas geralmente não fazem isso. No caso, por exemplo, não entendi. Qualquer coisa que acontecer, nós não pode descontar se não tiver incluído. Se esse desconto não está previsto na lei, não está previsto na norma coletiva, ou na norma coletiva, quando eu digo acordo ou convenção, você tem que acordar por expresso com o empregado. Pergunta. Então não é acordo coletivo. No caso de aumentar o plano de saúde, apenas por funcionário vai ser um acordo individual. O acordo coletivo é quando você vai dar um benefício indireto, e aí não importa se é um plano de saúde, pode ser outro. E você quer ter uma compensação do empregado maior que 1% de todos os seus empregados.
Agora, se você dá um plano de saúde A, como ele falou, e tem um B que é melhor, que é quarto individual, enfim, por aí vai. E não, eu quero esse melhor, eu pago essa diferença. Acorda com ele por escrito, ele te autorizando a descontar essa diferença. Inclusive tem súmula do TST dizendo que desde que seja acordado por escrito, esses descontos são válidos. Isso vai para planos de saúde coparticipativos? Ou seja, você paga um valor, mas se fizer um exame, internação... Sim, aí eu recentemente eu fiz 3 minutos de acordo coletivo nesse sentido. A empresa trocou o plano de saúde e nesse novo plano de saúde era a Sul América e o Bradesco. Ele exigia uma coparticipação de 30% nos exames e consultas, era uma coisa assim. Tem que fazer acordo coletivo, então tive que elaborar uma minuta, negociei com o sindicato laboral de um acordo coletivo dessa coparticipação. Então a coparticipação você pode descontar do funcionário na folha de pagamento? Sim, vai aparecer. Inclusive, tanto a cláusula 15ª e 16ª falam expressamente que esses descontos têm que vir devidamente discriminados no contra-cheque. Então você tem o contra-cheque, você tem a coluna de vencimentos, que aí só entra perto da natureza salarial. Depois você tem a coluna de descontos, INSS, imposto de renda, e aí vai vir vale transporte, vai vir o VR, benefício indireto. Então vai ter toda a coluna ali de descontos. Entendeu? Vamos ao próximo ponto do nosso encontro hoje. Vamos lá. Você vai falar de bônus? Bônus tem um espaço mais à frente. Bônus, vamos lá. Por que eu coloquei bônus aqui? Bônus, independente do nome que você der, tem natureza salarial. Então ali eu trouxe para vocês verbos que não têm natureza salarial. Você pode botar bônus, comissão por produtividade, bônus de tempo de serviço. Não importa o nome que você dê, é verbo de natureza E a salarial. incidência do DSR sobre esse bônus ou gratificação que seria? Porque em alguns casos eu já ouvi falar que quando ele é esporádico ou não, aí Tem súmula do TST dizendo que se ele é habitual, ele é considerado no cálculo, mas se ele é esporádico, e aí, o que seria esporádico? Uma vez a cada 6 meses, uma vez ao ano. Vou dar um bônus porque ele fez 10 anos de empresa. Só faz 10 anos de empresa uma vez, entendeu? E aí, então, não é considerado. Vamos lá. Equiparação salarial e aspectos jurídicos do plano de cargos e salários. Tem pouca coisa para ver nesse ponto, porque a norma ela não é tão grande assim, a legislação. Essa portaria tem 2 páginas, ela é pequenininha. Então na CLT você só tem esse artigo, e aí você tem a súmula, que a súmula praticamente confirma o que está escrito na CLT, e você tem essa portaria de 2 páginas. O que acontece com equiparação salarial? Todos vocês sabem que empregados na mesma função, ele exerce a mesma função, o mesmo empregador na mesma localidade. Porque eu posso ser o mesmo empregador e ter uma filial aqui no Rio e outra em Niterói. Então, o meu analista de sistemas da filial do Rio não necessariamente precisa ganhar igual o analista de sistemas da filial de Niterói. É na mesma localidade. Vamos a gente prestar atenção nisso. E outra coisa, que esse artigo 461, no próximo slide ele vai estar transcrito, ele fala que não tem 2 anos de diferença na função. Então, se hoje eu tenho um analista de sistemas com 2 anos de casa, mas não é 2 anos de empresa, 2 anos naquela função dentro da empresa, e eu contrato um novo analista, eu posso contratar esse novo analista com um salário menor, porque há mais de 2 anos de diferença entre eles, na mesma função. Agora, se o meu atual analista tem 2 anos de empresa, mas apenas 1 ano nessa função de analista, aí não. Aí você não tem diferença de 2 anos. Então, quais são os critérios para que eu, empregado, tenha direito à equiparação salarial ao meu paradigma? Ou seja, paradigma é a pessoa a quem eu quero ganhar igual, a quem eu quero ser comparado, equiparado. 2 anos, tem que ter menos de 2 anos de diferença. De profissional. Naquele cargo, naquela empresa. Tem que ser na mesma localidade. Então, se eu tenho filiais e cargos, posso pagar salários diferentes para cada filial. E para o mesmo empregador.
Pois é, mas isso é complicado, né? Por exemplo, a gente tem gerente de projetos, que o cara é gerente de projetos há 2 anos e tem um outro cara que é gerente de projetos há 15 anos. Mas 15 anos em outra empresa. Em outras empresas. No mesmo cliente, como que eu não posso pagar mais pro cara que tem 15 anos de experiência? Acho que o ideal é criar níveis, né? Nível 1, nível 2. É o plano. Primeiro a gente fala do problema, depois a gente fala da solução. Então vamos apresentar o problema. Qual é o problema? Equiparar. Pô, mas esse cara é mais qualificado, ele tem mais experiência, ele tem mais estudo, ele é melhor, ele é mais produtivo, tem a mesma função, vai ter equiparação. Só foge disso com o plano de cargos e salários. Vamos lá, então vamos ao 461. Acho que lendo a gente consegue entender melhor. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Trabalho de igual valor será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. E aí o TST tem descrição de serviço, que é na função. Aí aqui a gente vai abrir exceção para o plano de cargos e salários. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira. Quadro de carreira é plano de cargos e salários. Hipótese que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade dentro de cada categoria profissional. Aí a pessoa, a empresa, vê um negócio desse e faz uma tabelinha no Excel. Monta a tabelinha no Excel, analista júnior, pleno, externo, vira pra mim, mas eu tenho plano de cargos e salários, olha a minha tabelinha aqui no Excel. Você não tem plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários, você tem que fazer de fato. Você descreve as funções, os níveis, depois que ele está todo prontinho, ou seja, é um trabalho para o seu RH, ou uma assessoria externa, você pode contratar uma empresa de recursos humanos externa. Você leva esse plano até o órgão local do MTE, que no caso é a Superintendência Regional do Trabalho. Ela vai avaliar esse plano de cargos e salários, vai ver Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, SRTE, da RJ, que fica ali na Presidente Antônio Carlos, Regional do Trabalho, SRTE. Isso tem que ser feito pelo Estado? Ou pode ser feito assim, se você tem matrizes filiais em outros estados, a matriz respondendo ao SRTE do Estado vale para todos os outros estados? Vai valer para aquele CNPJ. Quando você fala CNPJ, não é só a raiz do CNPJ, Você tem o CNPJ no estado do Rio, você vai fazer um plano para aquele CNPJ. Entendi. Entendeu? Você pode fazer um plano só e levar ele para homologar em várias SRTE. Aonde tem filial, você vai lá e leva. Entendeu? Então, você vai montar, você vai descrever seu plano. Ou seja, você vai pegar os cargos, você vai descrever quais são as funções o que diferencia um do outro, os níveis, quais são os critérios de desempate. A gente já tem aqui merecimento e antiguidade, mas como que você vai aplicar isso? Falando parece fácil, mas como é que coloca isso na prática? Então você vai colocar isso, vai descrever tudo isso, vai levar esse plano para a superintendência vai analisar, se ela vê que você cumpriu tudo direitinho, vai sair um despacho no Diário Oficial da União, homologando, vai ser um despacho do superintendente. Eu, superintendente tal, imbuído do poder tal, homologo o plano de quadro e carreira da empresa fulana de tal, CNPJ tal. E se depois você quiser alterar esse plano? Poxa, minha empresa aumentou, eu agora contratei novos empregados, então eu criei outras subdivisões, outros níveis naqueles cargos. Você está alterando o plano. Se você altera o plano sem levar para autorização de novo da superintendência, não tem validade. Então, quero alterar esse plano, faço um termo aditivo desse plano e levo à Superintendência Regional do Trabalho para que eles homologuem essa alteração daquele plano meu que eu já tinha conseguido homologar. Aqui é a súmula, que ela reforça o que está escrito
no 461 da CLT, então ela diz, para os fins previstos no parágrafo 2º do 461, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, leia-se superintendência, excluindo-se apenas dessa exigência o pessoal da atividade pública. Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Então não importa quanto tempo ele tem de casa, que importa quanto tempo ele tem naquela função, para você saber se vai ter ou não equiparação. Agora, por exemplo, a mesma função em localidades diferentes, você falou que eu posso colocar salários diferentes. Pode. Mas se, por exemplo, por um determinado período, aquela pessoa atua em outra localidade. Por exemplo, eu tenho uma filial em Niterói, uma analista em Niterói que ganha menos que uma analista no centro do Rio. E você traz esse analista para o Rio temporariamente? Temporariamente. Mas você não está transferindo ele para a filial, você está temporário. Continua o salário de Niterói. Continua com um salário menor, porque ele veio para cá de forma temporária. Se ele for transferido de forma definitiva, você tem que equiparar. Mas tem um limite de tempo disso? Não tem um limite. Claro que tem a questão da razoabilidade. O cara já está 1 ano ali e você nada de dizer se foi uma transferência definitiva ou não. Mas e a situação de salário de substituição? Ele está substituindo alguém, né? Em caso de férias, ou ele não teria que estar com o salário dessa pessoa? Não teria que receber a diferença? Sim, você tem até o direito de receber isso, mas durante um determinado período. Então, por exemplo, se é uma licença maternidade de 4 meses, não é durante toda a licença não, e só não me engano são 30 dias o salário de substituição. Eu teria que confirmar isso para você. Você não tem esse plano de cargo, salário homologado e tal? Não vai. Como é que funciona? Não funciona. Se eu já colocar assim, analista nível 1, analista nível 2 na carteira, já está assim. Já não é uma de cargos e salários. Não, mas já pode não ser é uma caracterizado diferença de função. não. É a mesma função, só Agora, tem nível diferente. Eu não sei se você vai falar isso lá na frente, não espero. Mas você disse lá que para não ter a equiparação salarial, só se tiver 2 anos, né? Na mesma? Tá. Agora, questão de, por exemplo, avaliação de desempenho. 2 funcionários na mesma função, exercendo as mesmas atividades. E só tem plano. Não tem, tá, a empresa tem um plano. Não, a empresa tem um plano e ela faz avaliação de desempenho. Um é mais produtivo do que o outro. Promove ele por merecimento. E aí, eles têm a mesma função, mesmo. Você vai promover ele para um nível diferente. Eu entendi, eu mudo ele de nível. Eu tenho um analista de sistema júnior e um analista de sistema pleno. Eu posso promover, eu faço a promoção por merecimento, promovo esse que foi melhor para o pleno. Ou Mas aí se você promove esse para pleno, aí você já tem uma faixa de plenos em que há uma exigência maior para que o cara esteja exercendo o pleno, aí você acaba trazendo o problema que estava no júnior para o pleno. Não entendi. Ou seja, acho que na descrição das atividades que ele estiver exercendo, que vai ser a mesma coisa que ele vai estar tem mais exercendo. produtividade, Só mas que ele ainda não está apto para ser pleno. Mas ele pode ser um. Mas os seus Você critérios pode para ser pleno, pode. faixas salariais por nível de carreira? Pode. Do júnior, do pleno, Pode, gente. Quando eu dei exemplo do júnior, Tá, e se não tiver. Aí você não tiver. Vamos lá. Quando eu falei júnior, pleno e sênior, o que acontece? Quando a empresa tem poucos empregados, eu mesmo aconselho a não criar tantos subníveis, porque ela não vai ter como preencher tudo isso. Então você cria só os níveis de júnior, pleno e sênior. O pessoal de RH, o pessoal de especializado, eles chamam esse negócio de 1, 2 e 3 de step. Quando a empresa é muito grande, tem 100 empregados, 150, 200, aí já vale a pena você criar várias subdivisões. Então você tem o analista de sistema júnior 1, analista de sistema júnior 2, analista de sistema júnior 3. Então aí você pode ter a mesma experiência, a mesma formação, mas o 1 ele produz menos do que o 2 e assim por diante. Então você pode criar essas diferenciações nesses subníveis. E aí você vai ter o pleno 1, pleno 2, pleno 3, ou você pode fazer só com júnior, pleno e sênior, que aí é aconselhado mais para as empresinhas com menos quantidade de empregados. Igual. Não interessa se você escreveu pleno 1, se tem avaliação. Não interessa. Minha função é a mesma. O que você está mudando é o nível.
E quando a CLT traz aí a isonomia salarial, ela fala função, ela não fala nível. Então, a palavra júnior e pleno não te dá uma função Se um diferente. funcionário for à justiça pedir uma equiparação salarial de um outro analista de sistema 5 e ele é 2, se a empresa não tiver um plano de cargos Vai conseguir. homologado, Vai conseguir vai ganhar. no laço. Sem problema nenhum. É complicada essa homologação do plano de cargos, salário? São muitas exigências. Não, olha, desde que você consiga atender. São poucos requisitos. É a alternância de merecimento e antiguidade. E a gente vai ver, vamos passar ali. Obrigatoriamente tem que ter alternância de atividade. E merecimento. Pode passar isso. Vamos lá para a portaria que regula, que só tem 2 páginas da portaria. Aqui ela fala, quando fala que delegado, lê-se superintendente, porque na época ainda era delegado. Hoje em dia trocou por superintendente. Aí aqui a análise dos processos de pedido de homologação, dos quadros de carreira, ficará a cargo das sessões de relações de trabalho, que após verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3º, então a gente vai ver os requisitos, submeterá o processo à decisão do titular, aí leia-se, Superintendência Regional do Trabalho, e não delegacia. Pode passar. Então, quais são os requisitos? E depois eu explico porque eu marquei isso aqui em vermelho. Para fins de homologação, os quadros de carreira deverão conter os seguintes requisitos: discriminação ocupacional de cada cargo, com denominação de carreiras e suas subdivisões. Você vai, sei lá, começou a criar um plano da sua empresa. Vai botar todas as carreiras, vai discriminar o que esse cargo faz, vai botar nomenclatura, subdivisões. Critérios de promoção alternadamente, então, merecimento e atividade. Critérios de avaliação, como é que você vai avaliar esse pessoal? E desempate. Os critérios adotados pela empresa não podem restringir o acesso do empregado às promoções. Então, se o empregado realmente atingiu o que o plano diz que tem que ser atingido para ser promovido, ele deverá ser promovido, porque ele atingiu. Senão também pode ser morte aí para uma equiparação salarial no caso de uma rescisão. Exatamente. A outra coisa, isso daqui não é brincadeira não, isso aqui é coisa séria. Tem súmula da ST que entende, eu acho que aquela é a súmula 6, é que a gente acabou não lendo ela toda que eu passei pra frente. Ela diz o seguinte: se o teu plano não atende isso aqui, ele não é válido, então vai ter direito à equiparação salarial. Mas isso aqui é sério, tem que cumprir isso aqui. E por que eu marquei isso aqui em vermelho? Passa aqui pra frente. O critério de antiguidade seria qual período que teria que obedecer? Naquela função. Antiguidade. Sim, a cada 2 anos eu tenho que obrigatoriamente. Não. O 2 anos é só para fins de equiparação salarial. O antiguidade ali você que vai criar o critério. Pode passar. Por que eu, lá no artigo 3º, eu deixei aquela parte de discriminação ocupacional de cada cargo marcado em vermelho? Eu sempre aconselho as empresas, quando vai fazer o plano de cargos e salários, não que seja obrigatório, mas usem a CBO. É uma excelente ferramenta, ela já traz a descrição para você. Abaixa aqui, ESC, aperta ESC lá. Vou fazer aqui. Bom, aqui no site do TI, eu disponibilizei todas as CBOs para cargos de TI. Abre uma em qualquer. Então tá aqui, tá vendo? Aqui no site tem todas as CBOs para cargos de TI. Então você tem aqui a família, gerente de tecnologia da informação. Aí você tem os códigos das classificações. Gerente de rede, ele tem esses nomes aqui que são sinônimos, ele dá os sinônimos. Gerente de desenvolvimento de sistema, aí ele dá aqui os sinônimos. Então ele vai dando a nomenclatura e os sinônimos dessas nomenclaturas. Aí, abaixa, olha isso aqui. Descrição sumária. Gerenciam projetos, operações de serviço, blá blá blá. Identificam oportunidades de aplicação e vai. Formação e experiência. Condições gerais de exercício. Ele já te dá, é uma mão na roda. Te ajuda. Você pode, claro, você não precisa fazer um copia e cola, né? Senão bem incrementado com o que de fato pegar que faz. Mas aqui já te ajuda bastante. Aquele trabalho lá do artigo 3º da portaria número 6 tá mais ou menos resolvido aqui.
Você só complementa. Abre um outro lá qualquer. Vamos lá, dá uma olhadinha. E nessa descrição você tem que ter todos esses itens? Bota qualquer. Não, vamos pra baixo, que é família diferente. Esses são as mesmas famílias. Aqui, pode botar isso aqui. E... vamos lá. Aqui uma outra família, os administradores de TI. Então, administrador de banco de dados, administrador de rede, vem o códigozinho, tudo que está assim é um sinônimo da nomenclatura. E aí, descrição sumária, ó, administra ambiente, blá 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 blá. Aqui vai descrevendo o que o cara tem que fazer. O cara nessa família de funções faz. Formação e experiência. Esse plano que você vai entregar lá no SRTE, você tem que ir com salário também ou não? Sim, já vai com salário. Outra coisa, você já diz qual é o salário e o ideal, sim. Salário ou faixa salarial? Salário tem que ser esse número, pode ter uma faixa. Os dois, ou faixa ou salário. E inclusive verbos de natureza não salarial. Você pode fazer uma diferenciação não apenas de salário, mas de benefício. Então, por exemplo, o meu analista de sistemas Júnior 1, ele vai receber o mínimo de benefício indireto, R$ 179,20. Seja em variação, em plano de saúde, enfim, vai receber o mínimo. Já o meu analista de sistemas Júnior 2 vai receber R$ 200. E assim vai. Então eu posso fazer a diferenciação não só do salário, mas como também dos benefícios que não têm a natureza salarial. Outra coisa que aconselho vocês fazerem. Vocês vão criar ali no plano de vocês os salários para ir para os cargos ou a faixa salarial. Já coloco na cláusula que esses salários desses cargos serão reajustados conforme a convenção coletiva. E que talvez por mera liberalidade a empresa dê a mais do que sair no instrumento coletivo. Pode ser que você queira dar um pouquinho a mais. Mas você já deixa ali frisado que aquele plano ele vai ser alterado automaticamente em relação ao valor salarial em função do reajuste salarial da categoria. Então é um outro conselho que eu dou para vocês. Luiz, o que faz o plano de cargos e salários? No meu contador, eu acho que vocês têm competência para isso. O que faz? Geralmente, ou é o RH interno. Oi? Não tem mesmo. Não tem mesmo, não. Isso é específico de RH. Isso não é de jurídico, não é de contador. Geralmente se contrata consultorias, né? Ou você contrata uma consultoria, ou se você tiver uma boa pessoa no seu RH, saiba disso. Pode ser também. Pode ser o próprio RH da empresa. Interna de remuneração. Interna de remuneração, uma pessoa que tenha formação, enfim. Ou você contrata uma consultoria. O TRI não faz isso. A gente só dá assessoria. A gente está, inclusive, estudando e implementar isso a partir do ano que vem. A gente tem uma pessoa do RH. Legal, seria interessante. A gente está estudando implementar isso. A gente tem uma pessoa no departamento de RH, que é a Manuela, e que ela tem formação na área. Então a gente ainda não decidiu, mas talvez a gente implemente a partir do ano que vem como mais um serviço aos associados. Mas ainda está em análise. Então, por enquanto, só tem a minha. Vai ter fila, hein? Vai ter fila. Pois é. Por isso que a gente vem justamente por causa da demanda. A gente geralmente trabalha em cima da demanda das empresas. Entendeu? Bom, bom, aqui eu falo da CBO, aqui eu dou um link para o site do TI, onde eu mastiguei para vocês a CBO da área de TI. Por quê? A CBO são 3 livros de 800 páginas de cada um. Então eu mastiguei aqui para vocês todos os CBOs da área de TI. Eu não botei ali RH, administração, DPI, isso aí vocês vão ter que pesquisar. Mas pelo menos os específicos da área de TI eu deixei mastigadinho no site. Você viu a Código Brasileiro? Classificação Brasileira de Ocupação. Então aquela numeração que a gente vê ali é o código CBO, o código dessa classificação. Classificação brasileira de ocupações. Em que pese ele não ser de uso obrigatório, vocês ao fazerem alguns, não sei se o pessoal tem contador, DP, alguns cadastros administrativos, eu não sei se é o CAGED, o RAS, enfim, você tem que usar a CBO.
Pois é. equipe também tem que usar. Acaba que você é compelido pelo sistema a usar o CBO. Quando você é compelido a usar o CBO, já usa eles de vez. Aqui eu falo da questão da subdivisão, que entende por níveis ou nível mais externo. Então, só nível júnior, pleno e sênior, nível mais externo, júnior. Aí que você falou, né, a questão da produtividade no 2 e 3. Exatamente. Você não pode usar gerente de projetos 1, 2, 3 sem o nível? Pode sim. Pode sim, mas é possível você usar essas nomenclaturas aqui, porque a tendência da empresa é nunca diminuir, né? Você vai ficar restrito. Para entrar na lei social, você vai ter que botar 1, 2, porque se tiver o mesmo salário vai dar conflito no lei social. O próprio lei social ele vai tentar corrigir o seu erro trabalhista, sua falta de equiparação. Entendeu? Deixa eu passar. Bom, acabou esse assunto, vamos ao sexto tópico. Próximo ponto são as faltas, tanto as justificadas quanto as injustificadas. Primeira coisa é, o que seria, quais são as hipóteses de falta justificada? Isso é uma das principais dúvidas que eu recebo. E a outra questão é o efeito que tem a falta justificada e o efeito que tem a falta injustificada. Alguns eu acabei falando hoje de manhã, acabei adiantando porque vão surgindo as dúvidas de slides à frente e eu acabei adiantando o assunto. Então pode ser que eu acabe me tornando um pouquinho repetitivo. Tá? Primeiro vamos para a regra geral. Sempre olhar primeiro a nossa regra geral, que é a legislação trabalhista, ou seja, CLT, decretos, ou a própria Constituição Federal. Depois a gente vai para a Convenção Coletiva, aqui do Rio de Janeiro. Então o que a gente tem no 473? Até 2 dias consecutivos, isso aqui é abono de falta, uma ausência legal, uma falta justificada. Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Por que esse aqui eu deixei em vermelho? Porque não é um dia, são 5 dias. A Constituição Federal traz uma licença paternidade de 5 dias. A Constituição Federal de 88, a CLT 1943. Então, por isso que está essa regra diferente. Aplica-se a Constituição Federal, porque ela é a lei maior, é a nossa Magna Carta. Então, aplica-se a Constituição. Então, esquece isso aqui. São 5 dias. Por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação de sangue, até 2 dias consecutivos ou não para se alistar como eleitor. Aqui a continuação do 473 ainda da CLT. No período de tempo que tiver de cumprir exigências de serviço militar, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que se quiser necessário, quando tiver que comparecer a juízo. E quando eu digo aqui a juízo, não é só como autor ou réu de uma ação, mas sim também quando você for convocado, seu empregado foi convocado como uma testemunha no processo de um amigo. Então, qualquer comparecimento oficial dele à justiça, que ele foi designado, ele foi convocado, ele tem direito ao abono daquela falta. Pelo tempo que se fizer necessário, quando a qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Né? Aqui, essa lei, aqui, apesar de mega antiga, ainda está em vigor, inclusive é a lei que trata, dentre outras coisas, do descanso semanal remunerado. Mas aqui o que interessa pra gente é a questão ainda das faltas justificadas. É um outro caso, é uma lei fora da CLT, de falta justificada. A ausência do empregado, devidamente justificada, a critério da administração do estabelecimento, isso aqui se vocês quiserem abonar. Isso aqui nem precisa estar previsto na lei, é uma mera liberalidade da empresa. Paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do empregador, não tenha havido trabalho. Então, por exemplo, resolvi emendar um feriado.
Se você não faz um acordo com esse empregado para que depois você compense aquela emenda, eu te dou esse dia de emenda, depois você compensa no outro dia. Se você não diz nada, você tem que abonar, porque cai aqui nessa regra. A ausência do empregado até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Repete a regra da CLT. Falta ao serviço como fundamento na lei sobre acidente de trabalho. Doença do empregado devidamente comprovada. E aí, doença do empregado, a gente vai para aquela questão dos 15 dias, que não está previsto numa lei trabalhista, sim numa lei previdenciária. No decreto 3048, pode passar. Decreto 3048, que regulamenta a legislação previdenciária, no artigo 175 aqui traz a questão dos 15 dias. Então, durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe a empresa pagar o segurado empregado o seu salário. Então, faltas em virtude de atestado médico, até 15 dias você abona. Pergunta frequente: existe um prazo para apresentar o atestado médico? Não, não existe. Não é 24 horas após o retorno, não é 48 horas, não existe. Vai pela razoabilidade. Você pode, no regulamento interno da empresa, colocar isso. Olha, em casos de falta justificada de atestado médico, o empregado deverá apresentar o atestado em até 48 horas, 72 horas, enfim. Mas, a princípio, a legislação ela não regula. Não pode virar um mês, né? Não pode virar um mês. Não tem uma regra que diga isso, mas é o bom senso. E nisso, fique tranquilo que a jurisprudência também tem esse bom senso de também ficar lá o empregado eternamente sem entregar o atestado e querer que a falta dele seja abonada. Aí é um relaxamento do empregado. Vamos passar. Aí vamos para a convenção. Depois, quando a gente terminar essa parte da convenção, vai ver um quadrinho embaixo, comparativo entre CLT e convenção. Então vamos primeiro ver a cláusula 32ª da convenção. Ela traz os casos de ausência legal. Alguns que já estão no 473 da CLT, mas ela traz uma norma mais benéfica, e outros casos que não está previsto na CLT. 3 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente. Primeira diferença, número de dias. Segunda diferença, não entre irmãos ali. Falecimento de irmão, esquece, não é. Aí o que acontece? Você vai para a regra da CLT. Porque quando você não se aplica a convenção, se aplica subsidiariamente a CLT. Se faleceu o cônjuge, ascendente ou descendente desse empregado, ele vai ter direito a 3 dias úteis consecutivos. E outra coisa, a convenção coletiva ela diz que entende-se por ascendente pai e mãe, descendente e filhos. A CLT não faz essa diferença. Então, na CLT, entra avô e neto. Então, se morrer o avô do empregado, ele não vai ter direito a 3 dias. Vamos lá, volta lá. Ele vai ter direito a sogra. Ele vai ter direito a 2 dias. Então, morreu o avô, morreu o neto, morreu o irmão, 2 dias. Morreu o ascendente tratando-se de pai ou mãe, ou descendente tratando-se de filho ou cônjuge, em vez de 2 dias, ele vai ter 3 dias, porque a convenção regulou. Tá? Sabe. 5 dias úteis consecutivos em virtude de casamento ou comprovação de união estável registrada em cartório. Na CLT a gente tem 3 dias, então a convenção é mais benéfica, o empregado vai ter 5 dias úteis consecutivos. E aí? Mas então o que eu concedo? 3 ou 5? Quando você tem a situação, quando você tem a situação regulada pela convenção, você usa a convenção. Quando você não tem a situação regulada pela convenção coletiva, você vai usar a norma geral, seja ou a CLT, ou uma lei esparsa, ou a Constituição Federal. Então, por exemplo, lá em cima, no caso de morte, de falecimento, o que a convenção regula? Falecimento de cônjuge, ascendente e descendente. Sendo que esse ascendente é pai e mãe, descendente e filho. Se morreu teu irmão, não tá aí.
Não está aqui, mas está na norma geral. Então você vai para a norma geral, que são 2 dias. Se morrer o teu ascendente, só que esse ascendente é seu avô, não está incluído. Então você não vai ter 3 dias, mas você vai ter 2 dias, porque está na CLT. Morreu seu neto, tá aqui? Não, aqui o descendente é só filho, mas está na CLT, então você vai ter 2 dias. Então nesses casos aqui, 3 dias, então não se aplica lá. No caso de pai e mãe não vai se aplicar 2 dias, vai se aplicar 3. E no caso que não está regulado, vai para a CLT. E uma outra dúvida, ele fala nos dias úteis lá, só fala nos dias consecutivos. Então se cair o feriado lá, conta o feriado também. Direto. Só é úteis quando tiver expressamente dito isso. Não está falando nada, é consecutivo. Se caiu o final de semana, se caiu o feriado, aí não importa. 5 dias úteis no caso de casamento, então já tem uma diferença em relação ao CLT. CLT são 3 dias. E comprovação de união estável. A CLT não fala em união estável, porque na época, na 643, nem passava de existir. Existia, né? Existia, mas não vem. Agora vamos a esse aqui que gera dúvida, que gera bastante dúvida. E não tem na CLT. Esse aqui é um caso específico da nossa convenção coletiva. Um dia útil. Em caso de internação ou acompanhamento hospitalar do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, ascendente e descendentes, leia-se pai, mãe, ascendente, filho, então não inclui avô e neto. Devidamente comprovado, tem como em caso de necessidade de mais dias e comprovado o fato de ser o empregado o único acompanhante necessário do internado. O mesmo terá direito a se ausentar por até 5 dias efetivos de internação sem compensações laborais futuras. Esse atestado aqui, então essa doença não é a doença do próprio empregado, é a doença dessas pessoas aqui. É uma internação hospitalar ou um acompanhamento médico. Então, consulta não era para ele. Consulta, eu tenho recebido muito atestado. Mas é acompanhamento. É acompanhamento hospitalar. Só que você tem um limite. Então quando você me diz, eu tenho recebido muito, tem um limite aqui embaixo. Senão vira entendeu? Sim. Caso a internação seja superior a 5 dias. De 6º dia em diante não tem direito ao abono da falta. Acho que a dúvida dela ali, no caso, que aqui está falando de internação, né? No caso, eu vou acompanhar minha esposa no... Internação ou acompanhamento. Mas consulta laboratório entra, é entendido como acompanhamento hospitalar? Hospitalar. Tá. Se é um laboratório, não é necessariamente hospital. Pois é. Uma consulta numa clínica, ela também não é uma... A clínica já é considerada. Apesar de não ser hospital, é considerada. Então vamos lá, eu vou pular essas 2 partes aqui para chegar nessa questão de quantas vezes. O benefício previsto na linha C só poderá ser utilizado no máximo 2 vezes por ano, por empregado, independentemente do número de dias que for utilizado em cada vez, respeitando a regra de um dia útil até 5 dias úteis. Então, na primeira vez que eu precisei acompanhar lá o meu filhinho, minha mamãe, meu papai, no hospital, eu usei um dia, só precisou de um dia. Depois, daqui a 3 meses, eu preciso de novo, dentro do mesmo ano. Vamos esquecer que a gente está no final do ano, vamos pensar que a gente ainda não está no final. Daqui a 3 meses eu preciso de novo. E aí eu preciso de mais 5 dias. Aí o empregado pensa, mas da primeira vez eu só usei um dia. Não, você tem direito a usar 2 vezes, independente. Não interessa se na primeira vez você só usou um dia. Agora você só pode usar mais uma vez e até 5 dias no máximo. Entendeu? E tem que, para usar 5 dias, ele tem que comprovar que não havia outra pessoa que pudesse fazer isso. Ele era o único acompanhante daquele cônjuge. Como é que ele comprova isso? Subjetivo. Mas no caso de filhos, por exemplo, uma mãe, ela tem que acompanhar o filho. Nesse caso é mais fácil. Ainda mais se for um bebê pequeno, é mais fácil, mas de fato não existe um meio de prova para isso. Muito em aberto. Então, aí me gerou essa dúvida em relação até à mãe. Caso a criança fique internada por mais de 5 dias, ela começa a ser descontada, sim? A partir do 6º dia. A partir do 6º dia começa a ser descontado. Salário, se você quiser descontar o descanso semanal remunerado, desconta. Vale transporte, VR. É muito da cultura também, né? É, o bom senso. Dependendo do mas às vezes o empregado nem faz tanto assim por merecer. Ou
você adota para um, tem que adotar para todos. Essa é a questão. Você gosta de, eu vou tratar esse melhor porque eu gosto mais dele, aquele ali eu não vou com a cara. Não pode. A regra é para todos. Entendeu? Então, a partir do 6º dia, você pode descontar o dia, descontar o descanso semanal remunerado, o vale transporte e o vale refeição. Então, acho que deixar umas coisas lá, vou falar um pouquinho. Para o empregado fazer jus às licenças previstas no caput desta cláusula, terá de apresentar documento comprobatório até 48 horas após o retorno. Então, por exemplo, faleceu, você tem 48 horas para apresentar o atestado de óbito, senão você não vai ter aquela falta abonada. Casou, 48 horas para apresentar lá a certidão de casamento. Após o retorno. Após o retorno, senão não vai ter aquela falta abonada. Então, pelo menos aqui tem um prazo, não está tão em aberto, tem um prazo ali para você apresentar. Bom, são para todos. Para esse atestado aqui também. Agora, a questão eu digo outro para o próprio empregado, a lei não prevê. Aí é a lei. E a gente acabou não regulando na convenção. Pode ser uma coisa que a gente vem regular ano que vem, se vocês quiserem. Isso daí, enfim, tudo está em aberto para negociar no ano que vem.